Retomando agora para aprender a parte de isomeria espacial, estereisômeros configuracionais, enantiômeros e estereisômeros. Vamos continuar. Agora a gente vai aprender sobre isomeria espacial configuracional, que são moléculas que possuem carbono quiral, né? Um carbono assimétrico ou centro estereogênico. E o que seria isso? São carbonos, né, hibridizados sp3, que contém 4 substituintes diferentes. Se ele tem 4 substituintes diferentes, só podia ser, né, geometria tetraédrica, né? E se vocês notarem, ó, rosa, roxo, azul e amarelo, são 4 substituintes diferentes. E eles vão diferenciar, esse isômero vai diferenciar do outro isômero, que é a imagem especular dele no espelho, ou seja, um isômero parece a mesma coisa que o outro porque são imagens especulares, mas a gente chama esses isômeros de enantiômeros, porque eles são moléculas diferentes, apesar de serem imagem especular um do outro, eles são diferentes, eles não são sobreponíveis, tá? São substâncias diferentes. Então, existem objetos quirais também, por exemplo, a nossa mão, né? Se você reparar no espelho, né, a imagem especular da sua mão esquerda é a sua mão direita. Mas se você tentar sobrepor, né, as imagens, uma mão com a outra exatamente como está na imagem, você vai ver que não dá para sobrepor. São imagens especulares não sobreponíveis, são diferentes, são mãos diferentes. A mesma coisa as moléculas quirais. São imagens especulares, mas não são sobreponíveis porque são enantiômeros, moléculas diferentes. Aqui a gente tenta provar isso, que se eu tentar sobrepor, olha, temos enantiômeros, imagens especulares, mas não são a mesma molécula. Se eu tentar girar para sobrepor, eu vou ver que elas não são sobreponíveis. Por exemplo, girando em torno dessa ligação aqui, eu vou passar essa hidroxila para a posição do hidrogênio. Vou tentar, né, girar 180 e aí, ó, a hidroxila passou para cá. Tá? Ou seja, o cloro que estava para frente foi para trás, o hidrogênio que estava para trás foi para frente, né? Fiquei assim. E aí, agora eu vou tentar sobrepor para ver se elas são iguais, ó. Não são iguais. O cloro, tá? Que fica para um lado, tá para trás, e o outro cloro tá para frente, ó, cunha cheia. Então, eu não consigo sobrepor. As imagens delas são iguais, mas elas não se sobrepõem porque são moléculas diferentes, são enantiômeros. Aqui, ó, mais exemplos de enantiômeros, moléculas quirais, que eu não consigo sobrepor. Eles são imagem especular, tá vendo, ó? No espelho, se eu tentar virar essa aqui de qualquer jeito, eu não consigo sobrepor, elas não são iguais. A mesma coisa aqui, ó, se eu tentar girar isso aqui, aí o oxigênio vai vir para cá, então não são iguais. São imagens especulares, mas não são sobreponíveis, tá? São enantiômeros. Agora, se eu fizer essa questão de tentar virar e eu conseguir sobrepor, o que acontece? Ó, essa aqui, eu girei o plano, girei 180 do hidrogênio para cá. E aí o hidrogênio que estava para trás ficou para frente, e a hidroxila que estava para frente foi para trás. E aí, ó, a imagem especular aqui foi sobreponível. Então, quando isso acontece é porque elas não são quirais. Se as imagens são sobreponíveis, não são compostos quirais. Então, não existe quiralidade quando objetos ou moléculas são sobreponíveis. Também não existe quiralidade quando existe plano de simetria que vai dividir a molécula em partes iguais. Como é o caso aqui dessa conformação BOT, tá? Desse ciclohexano aqui, né? Substituído com bromo, ó. Se você observar, o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Então, esse plano aqui, que corta essa molécula ao meio, divide ela em partes iguais. Então, não há quiralidade aqui. Já nesse caso aqui, se eu observar, eu não tenho plano de simetria. Por quê? Porque apesar de parecer semelhante, ó, esse bromo aqui tá para baixo para um lado e esse aqui tá na axial, entendeu? Não é igual. Agora, por exemplo, nessas moléculas com formação aqui de Fischer,
Aqui eu vejo que é um plano de simetria, eu tenho exatamente a mesma imagem, são imagens especulares de lados diferentes, é um plano que divide a molécula em imagens especulares, lado B, lado A, um lado é a imagem do outro. Agora aqui não, aqui são diferentes, ó, esse daqui tá para trás, esse aqui já tá para frente. Então, moléculas quirais não podem ter plano de simetria. Se tem plano de simetria, não é quiral. Se não tem plano de simetria, é quiral. Na isomeria espacial, a gente tem estereoisômeros que não são imagens especulares uns dos outros, chamados diastereoisômeros. Que é o caso, por exemplo, de isômeros cis-trans de alcenos, diferentemente substituídos, né? A gente nota que, apesar deles não terem carbono quiral, eles possuem estereocentros, né? Que são os carbonos da dupla, que nos mostram a diferença de um isômero para o outro de acordo com a posição do espaço dos seus substituintes. Porém, não são imagens especular. Se eu colocasse um espelho, um não é semelhante ao outro para ser imagem especular. Como também acontece com ciclos, né? O ciclo pentano substituído, né, em carbonos vizinhos, ó, com as metilas para cima e na posição como se fosse isômero cis, e na posição um para cima do plano do anel, um para baixo do plano do anel, o isômero trans, né? Eles não são imagens especulares uns dos outros. Se eu colocasse um espelho e aproximasse, né, eu veria que eles não são imagens especulares uns dos outros, tá? Então, são estereoisômeros que não são imagens especulares. Mas, no ciclo aqui, ó, também consigo ver que eu tenho um par de enantiômeros se eu comparo esse com esse. Se eu colocasse um espelho, eu veria que esses isômeros trans são imagens especulares uns dos outros. Então, a gente também tem isomeria configuracional, tá? Quando temos estereoisômeros. No caso de alcenos, a gente chama de isomeria de configuração relativa, tá? Não é absoluta, porque não tem carbono quiral para a gente nomear em RS. Aqui a gente tem carbono quiral, né, entre esses diastereoisômeros que não são imagens especulares, mas geralmente um dos isômeros que não é imagem especular, ele não é quiral, ó, que é o isômero meso. Por quê? Porque ele, ó, tem plano de simetria que divide a molécula em duas partes iguais. Então, ele não é quiral, esse diastereoisômero, mas é um estereoisômero, só não é quiral. Então, esse aqui seria um diastereoisômero com esse, né? Mas esse é quiral. Quando a gente está falando de enantiômeros, né, de isômeros que são imagens especulares um do outro, que contém carbono quiral, 4 substituintes diferentes, os enantiômeros, a gente tem umas características sobre eles importantes. Por exemplo, eles possuem propriedades químicas e físicas iguais, tá? E vão diferir apenas na atividade ótica. Cada enantiômero vai desviar a luz plano polarizada segundo um ângulo de rotação específico. O que isso quer dizer? A luz, a gente sabe que emite raios, né, para todos os lados. Então, existe um equipamento chamado polarímetro que vai ter fendas que vão direcionar o feixe de luz em um único sentido. Esse feixe, ele de um único sentido, vai passar num recipiente contendo a sua amostra que tem apenas um dos enantiômeros, ou R ou S. E aí, ao passar esse feixe de luz polarizado, né, ou seja, em uma única direção, essa molécula ela vai ter uma propriedade interna dela que ela vai promover um desvio. Se ela for o isômero S, ela vai desviar para um lado, para o lado esquerdo. Se for o isômero R, ela vai desviar a luz plano polarizada para o lado direito. Então, essa é a única propriedade que difere os enantiômeros. Então, até agora, a gente sabe que os enantiômeros são compostos quirais, né, que apresentam
diferente disposição dos seus átomos no espaço, né? São estereisômeros, imagens especulares um do outro, não sobreponíveis, moléculas diferentes, com propriedades ópticas, né? De desviar a luz plano polarizada, né? Propriedades intrínsecas de cada um. Um vai provocar um desvio da luz plano polarizada para a direita, destrógeno, que vai resultar num valor de rotação específica desse ângulo com valor positivo. E o outro vai desviar a luz plano polarizada para a esquerda, com valor de rotação específica com sinal negativo. Mas se eu for diferenciar um do outro em termos de nomenclatura, ainda não havia essa diferenciação. E aí surge a ideia de Canning-Gold-Prelog para associar, né, a diferente disposição, né, o arranjo dos átomos, dos substituintes desse átomo do carbono quiral no espaço para determinar uma nomenclatura e diferenciar um do outro. E assim surge a nomenclatura RS e dessa forma a gente consegue diferenciar os enantiômeros. Vamos aprender as regras. Então, a nomenclatura RS, ela vai me fornecer a configuração absoluta de um centro quiral, de um carbono quiral, tá? Basicamente, ela consiste em quê? Em estabelecer uma ordem de prioridade para esses substituintes que estão diferentemente distribuídos no espaço, em um enantiômero e no outro. E aí eu vou estabelecer um giro, né, segundo essa ordem de prioridade. A prioridade deve considerar o maior número atômico. Então, aqui, por exemplo, A tem maior prioridade porque tem maior número atômico do que B. Então, eu vou considerar essa prioridade, né, primeiro. Vou lá identificar quem é o primeiro, quem é o segundo, terceiro, quarto. Vou sempre deixar o de menor prioridade para trás, distante do meu olho. Imagino que o olho está aqui. Então, sempre o distante para trás, cunha tracejada, tá? Se for na fórmula perspectiva. E, basicamente, eu vou efetuar um giro seguindo essa ordem de prioridade, de maior para o segundo maior prioridade. Se esse giro, né, que eu efetuei, ele for no sentido horário, eu vou dizer que a configuração absoluta ela é dita R, ou seja, ele é de configuração R. Agora, se minha rotação, né, segundo a ordem de prioridade, do primeiro para o segundo de maior prioridade, for girar no sentido anti-horário, então quer dizer que eu tenho a configuração absoluta desse centro quiral do tipo S. É o meu enantiômero S, porque ele gira no sentido anti-horário. Basicamente é isso. Vamos agora olhar as regras em maiores detalhes. Só que a gente não pode nunca esquecer de deixar o substituinte de menor prioridade, ou seja, menor número atômico, distante do meu olho, tá bom? Para funcionar isso aqui. Porque se ele não estiver assim, distante, não vai funcionar essa regrinha do giro. Agora que a gente já tem uma ideia, eu vou ditar, né, as regras especificamente. Regra 1. A prioridade é dada pelo número atômico de substituintes ligados ao carbono quiral, ou seja, o de primeira prioridade vai ser o de maior número atômico. Não esquecendo de deixar sempre para trás, na fórmula de perspectiva, o substituinte com menor prioridade, menor número atômico. Se eu estou numa projeção de Fischer, eu tenho que me lembrar que na vertical eles estão para trás, na horizontal para frente. Se meu olho estou aqui, estou vendo o bromo e iodo na minha frente, para passar para a projeção em perspectiva, eu coloco o bromo e iodo na frente do meu olho. Nesse caso, o iodo e o cloro ficaram no plano, porque cloro e flúor estão para trás de mim. Meu olho está aqui, cloro e flúor para trás. Ok? Então, agora eu já sei, né, mais ou menos a ordem de prioridade, já posso dizer que é R, porque é o maior número atômico é o iodo, o segundo é o bromo. Então, eu estou girando no sentido que, horário, por isso ele é R, tá? A segunda regra dita, o grupo de menor prioridade deve estar longe do observador. Exatamente, eu fiz isso, né? Na projeção de Fischer, lembrar, né, que quem está para trás está na vertical. Terceira regra, ditando
quando temos dois substituintes iguais, né, o número atômico do segundo é que vai prevalecer. Isso aqui é esse caso que eu coloquei, porque para estabelecer prioridade, eu considero o número atômico do elemento, né, do substituinte, do primeiro elemento. Agora, se eu tenho dois primeiros elementos iguais, igual o que acontece aqui, carbono e carbono, eu tenho que considerar os substituintes desse carbono. Ou seja, eu tenho que já ir já para segundo átomo, né, um segundo elemento. Aí, quando eu estou comparando, ó, aqui eu coloquei 1, 2, 3 para vocês verem. Mas quando eu estou comparando o 2 com o 3, por que o 2 é maior prioridade que o 3? Porque o carbono 2 está ligado a hidrogênios e a um carbono. Já o carbono 3 só tem hidrogênios ligado nele. Então, o hidrogênio tem menor número atômico que carbono, por isso, esse grupo aqui é o de prioridade 2. Então, já, né, hidrogênio é o menor prioridade. Já efetuando o giro aqui, para saber se o movimento é horário ou anti-horário. O movimento aqui é horário, do 1 para o 2, estou no movimento horário, então a configuração é R. As ligações múltiplas, né, elas vão ser tratadas como se fossem ligações isoladas, separadas, para ajudar também quando você tem substituintes que têm ligações múltiplas, estabelecer a regra de prioridade. Por exemplo, o primeiro aqui, que é o menor prioridade, é um alcino. Ele é menor prioridade porque, comparado a um aldeído, cada ligação significa como se fossem dois átomos de oxigênio. É o caso aqui, ó, tá vendo? Este carbono é como se ele tivesse ligado a dois oxigênios e um hidrogênio. Já esse carbono de alcino é como se ele tivesse ligado a 3 átomos de carbono. Então, quem tem maior número atômico, carbono ou oxigênio? Oxigênio. Então, se eu estou comparando um alcino com um aldeído, né? As ligações múltiplas aqui, duas ligações múltiplas no oxigênio, quer dizer duas ligações múltiplas em átomo de maior número atômico. Por isso, ele é uma prioridade maior do que um alcino. E assim vai indo. Ó, essa cetona vai ser prioridade maior que um aldeído, por quê? Aí eu estou considerando que ambas têm dois átomos de oxigênio, estão ligadas a dois átomos de oxigênio, só que o aldeído está ligado à terceira ligação a hidrogênio. E a cetona já é um carbono. O carbono tem maior número atômico que hidrogênio, então vai ser uma prioridade maior. Amida, mesma quantidade de ligações múltiplas para oxigênio, mas o nitrogênio tem maior número atômico que um carbono, por isso é prioridade maior. E assim vai indo. Vamos exercitar fornecendo a nomenclatura RS para o carbono quiral nessa molécula. Primeira coisa, estabelecer prioridade. Nitrogênio maior número atômico, depois teria fenil e o carbono do ciclo. Como decidir entre eles? Bom, o fenil é como se fosse carbono dupla C, também ligado a outro C. Então, é como se fosse carbono ligado a 3 carbonos. A gente tem que considerar o segundo elemento para determinar a prioridade. Já esse CH2 do ciclo é um carbono que está ligado a 2 hidrogênios, mais um carbono, que é o próximo aqui do ciclo. Então, considerando o maior número atômico dos segundos elementos, os segundos elementos daqui são 3 carbonos, os segundos elementos daqui temos 2 hidrogênios e um carbono. Então, por isso, como o hidrogênio tem menor número atômico, esse é a terceira prioridade e esse é maior. O fenil tem maior prioridade. E o hidrogênio é o último. Então, agora é só estabelecer, tentar rotacionar. No caso aqui, do 1 para o 2, né, do maior para o segundo de maior prioridade, vamos girar no sentido horário, sentido do relógio. Então, como o grupo de menor prioridade de hidrogênio está para trás, a nomenclatura desse centro quiral vai ser R. E no segundo caso, a gente tem aqui que estabelecer as ordens de prioridades. Notem que aqui vai ser pelo segundo elemento também, porque todos esse e esse, todos os três têm o primeiro elemento carbono. Então, temos que considerar o segundo elemento ligado ao primeiro elemento do grupo, de cada grupo. Esse aqui continua sendo primeira prioridade porque é como se fosse um carbono que está ligado
esse aqui, né, é um carbono que tá ligado a 2 hidrogênios e um grupo amino. Então, 2 hidrogênios e um grupo amino, como o nitrogênio tem maior número atômico, vai ser maior prioridade do que esse aqui, que está ligado a 3 átomos de carbono, porque todos são carbono e carbono tem número atômico menor do que o nitrogênio. Então, eu considero esse como primeira prioridade. E o terceiro ficou terceira prioridade porque é um carbono ligado a 2 hidrogênios e um carbono. Então, temos aqui elementos de menor número atômico ainda, por isso ele ficou em terceiro na prioridade. E então, agora é só numerar ali para a gente conseguir fazer o giro, né? Então, essa posição vai ser o primeiro, o fenil vai ser o segundo de maior prioridade, o terceiro vai ser esse CH3 aqui. Então, como é que a gente vai girar? E como que a gente vai girar? Repararam que esse hidrogênio não está para trás? E quando acontece isso, a gente vai ter que converter, fazer ele virar para trás? Não, simplesmente você faz o quê? Quando não tem o hidrogênio para trás, você considera o giro, em vez de ser a estereoquímica, a configuração dada pelo giro vai ser a oposta do giro. Aqui o giro está no sentido anti-horário, ó, oposto do relógio, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas, como o hidrogênio não estava para trás, então eu considero, em vez de S, de anti-horário, vai ser R. Na isomeria ótica, o número de centros quirais ou centros assimétricos, né, é muito importante para te ajudar a determinar quantos estereoisômeros aquela molécula que tem carbono quiral vai ter, tá? E essa relação ela é dada através da fórmula 2N é igual ao número de estereoisômeros, sendo N a quantidade de carbonos quirais. Como, por exemplo, aqui na molécula 3-bromo-2-butanol. Notem que ela tem 2 carbonos quirais. Então, na fórmula, o N vai ser igual a 2. 2 elevado a 2 vai dar 4 estereoisômeros. Então, eu tenho que descobrir quais são os outros 3. Já me forneceram 1. Primeira tática, desenhe a imagem especular. Desenhe o enantiômero desse aqui que foi dado, né? A imagem especular dele seria o quê? Uma mesma molécula com as hidroxilas para cá, né? E os hidrogênios para lá. Correto? Beleza, desenhei o primeiro par de enantiômeros. Notem que, ó, são enantiômeros, então um obrigatoriamente vai ter estereoquímica S, o outro vai ter que ser R, né? E se esse aqui era R, o outro vai ter que ser S, tá? Porque enantiômeros são carbonos de configuração oposta, né? De cada centro quiral. Então, agora, outra dica, né? Para eu desenhar o outro par de enantiômeros. Se eu já tenho esses dois, eu tenho que fazer o quê? Desenhar, vamos pegar um dos dois e desenhar alguma coisa diferente, ou seja, mudo um centro quiral. Então, eu peguei esse aqui primeiro, escolhi ele, repito essa primeira parte e inverto um centro quiral. Se eu inverter um centro quiral, eu vou estar... inverter que eu digo é trocar, ó. Por exemplo, troquei a posição de 2 grupos, hidrogênio com bromo. Ao efetuar essa troca, eu estou mudando a configuração. Então, a configuração desse centro que era R, ela aqui vai ser S, ok? E aí, a partir dele, eu desenho a imagem especular dele para obter o outro par de enantiômeros. Assim, eu consegui desenhar os meus 4 estereoisômeros. Tá? Fiquem atentos que a gente tem que saber identificar os pares de diastereoisômeros, ou seja, que não são imagem especular um do outro. No caso aqui, ó, não é imagem especular esse com esse, né? Não tem nada a ver, né? Se eu colocasse um espelho aqui, eu não teria nenhuma semelhança entre um e o outro. Qual seria o outro par de diastereoisômeros? Esses dois, porque também, ó, são totalmente opostos, tá? Esse aqui tem os substituintes dominantes para um lado, esse daqui não, estão em lados opostos, é trans, tá bom?
Uma característica importante dos enantiômeros é que eles podem existir na forma de mistura racêmica, ou seja, proporções iguais dos enantiômeros R e S. Se isso acontecer, eles não vão ter atividade óptica, não vão desviar a luz plano polarizada. A mistura não tem atividade porque 50% vai desviar para um lado, outro 50% para o outro. Então, um anula a outra e não há desvio algum. Ok? Mas se tiver algum excesso enantiomérico, por exemplo, de um enantiômero, no caso aqui para carbono, enantiômero R, ele vai ter um valor de sinal lá de rotação específica com valor de sinal negativo, tá bom? Agora, se for racêmica, proporções iguais, não há desvio. Essas atividades, né, dos enantiômeros, de acordo com a sua estereoquímica, são importantes em meios quirais, como por exemplo o nosso organismo, né? Os remédios, por exemplo, eles têm que ser sintetizados na forma pura. Temos que avaliar, fazer estudos, né, de farmacodinâmica para saber qual enantiômero que vai se ligar ao sítio ativo, né, da enzima, do receptor lá no nosso organismo. Por quê? Dependendo do enantiômero, como as enzimas, né, do sítio ativo são quirais, elas vão interagir com um tipo de enantiômero só, elas não vão interagir com os dois. Então, se eu fabricar um fármaco de mistura racêmica que tem os dois, um deles não vai agir. E, além disso, ele pode ficar lá no meu organismo e acabar interagindo em outro sítio ativo e causar algum problema, como foi o caso da talidomida, um remédio para enjoo utilizado na década de 80 por grávidas. Ele era comercializado na sua forma racêmica e, então, a sua forma inativa, que não era ligada no sítio ativo, ela tinha propriedade teratogênica, ela causava má formação, né, nos fetos. E aí nasceram vários bebês com defeitos, né, defeituosos, por causa de um centro quiral, de um carbono quiral. Aqui é a molécula da talidomida, e por causa de um carbono quiral, né, eles esqueceram que quando tem espécie quiral tem que separar os enantiômeros, chama de resolução de enantiômeros. Existem algumas técnicas para isso, e aí acabaram causando esse desastre.